sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Hoje, gente, no quadro Minuto Mercado, eu vou comentar um pouco aí sobre as ações da Ambev, tá? A Bev3. A Ambev, na verdade, é uma das empresas que são mais recomendadas aí, normalmente pelos analistas das maiores corretoras, tá? De investimentos mesmo que a gente tem aqui no Brasil. E se a gente for pegar aqui, tá, o gráfico de 5 minutos, como eu sempre gosto de analisar aí para vocês um período maior, tá? Aqui no caso, desde março desse ano, a gente teve um suporte, tá? Uma mínima mais ou menos na região dos 16 e 19. E ela não passou, tá? Ainda dessa região aqui. Então, ela chegou aí mais ou menos em agosto, tá? O mês passado. E aí ela teve essa correção dessa baixa, né, que foi essa alta aqui, e aí corrigiu de novo essa alta aqui. Então, na verdade, o mercado, como eu sempre comento aqui, ele é isso, né? A gente tem um período de alta, uma tendência de alta e depois corrige. A gente tem uma tendência de baixa e depois vai corrigir. Igual aqui, por exemplo, tá? Se a gente considerar aí um período maior, a gente teve essa tendência aqui de alta, mais brusca mesmo, e aí ela veio sofrendo correção, tá? Então, se a gente considera aí um período maior para tendência de alta, a gente pode dizer, então, que a correção dela, então, vai demorar também, tá? Que sejam semanas aí, meses, e normalmente quando corrige, gente, pega nesses números aqui, então costuma, tá, corrigir até esses percentuais aí de Fibonacci. É claro que não é sempre que vai chegar aí, tá, nesses números de Fibonacci, mas quando a gente coloca retração, tá, não só a retração de Fibonacci, mas a projeção também, para a gente ter um norte mesmo, tá, do que pode vir a acontecer, é impressionante o quanto que bate aí nesses percentuais, tá? Então, normalmente corrige aí nesse percentual de 38,2, tá? Que se a gente analisar, foi justamente mais ou menos aí nessa região, tá? Então, normalmente 38,2, ou então um pouquinho, tá? Mais para baixo dos 38,2, mas é sempre ali mais ou menos essa região aí que vai chegar a correção, tá? O que é interessante também a gente observar, que na verdade agora a tendência, tá, de ela se manter aí, eu diria que nesse meio aqui mesmo, tá, entre os 16,76 até os 18,16, que a gente tem uma resistência aqui, se ela continuar se mantendo, tá, se continuar de lado aqui nessa região, possivelmente ela pode passar essa primeira resistência, tá? E como eu já comentei aqui em vídeos anteriores, se passar então a primeira resistência, a tendência de ela buscar então alvos, tá? Atingir aí alvos cada vez maiores é muito grande, como aí nos 19,82, por exemplo, tá? Que foi aí a máxima que ela chegou a fazer aí alguns meses atrás, mais ou menos em maio, junho, tá? Ela esteve aí nessa região dos R$ 19,82, quase R$ 20, tá? E ela pode chegar a subir mais, tá, gente? Porque passado aí o período de vacinação mesmo, tá? A gente tem uma boa perspectiva, por mais assim que a atividade econômica demore mais, tá? Para retomar mesmo, para se restabelecer, a gente tem sim uma perspectiva boa, tá? Para determinados setores. E o setor, inclusive, dessa empresa, da Ambev, tá? Como já foi analisado aí por outros analistas também, tanto da análise gráfica quanto a análise fundamentalista, então a gente tem uma boa perspectiva sim, tá? É claro que, como eu sempre comento também, não, nada é fixo, tá? No mercado financeiro. Então, pode ser que saia aí alguma notícia que, de certa maneira, impacta aí na valorização ou desvalorização de determinado ativo, de determinado segmento, tá? Então, não tem como a gente dar uma certeza, não, tá? Mas a projeção atual que a gente tem aí
é de uma boa perspectiva, sim, tá? Se for considerar principalmente o movimento da ação aí nos meses anteriores, tá? O que interessa para a gente, na verdade, são os últimos 12 meses. Então, se a gente pegar o gráfico aqui anual, por exemplo, tá? Para a gente ter uma noção aí, comparar com o ano anterior, igual aqui, por exemplo, a gente teve uma mínima, tá? De 9,85 mais ou menos, na verdade, 10,13, tá? Em janeiro de 2020. Mas só que em 2021 a ação não chegou aí nessa mínima, tá? A gente teve então uma mínima, na verdade, no ano de 2021, no valor aí de 13,35, tá? Isso em janeiro de 2021, mas a gente não fez aí uma mínima de 10,13 igual a gente teve no ano aí de 2020, tá? Embora pareça que não faça aí tanta diferença, mas só pelo fato, tá, de o ativo não ter chegado próximo a essa região aí dos R$ 10 nos últimos 12 meses, se a gente voltar aqui para o gráfico, tá, de 5 minutos, por exemplo, a gente consegue observar que a ação ela não retornou, tá, para esses valores mais baixos aí que a gente teve anteriormente, tá? Então a gente se manteve aí durante muito tempo, tá, na região aí dos 16,76, tá? 16,19, que é justamente onde está esse suporte aqui. E aqui embaixo também, ó, nessa região aqui, a gente tem o suporte também dos 14,53 mais ou menos, tá? Então, na verdade, ela se manteve aí, tá? Nos 14, 15, 16, 17, ela não chegou lá nos R$ 10, tá? Então, isso para fins de análise, para fins de longo prazo, tá, gente? Não se tratando de day trade em si, mas falando aí de um swing trade mesmo, de uma pessoa, ou até mais, tá? De meses, anos, de uma pessoa que segura mais mesmo o investimento, isso é muito importante a gente observar, tá? Entre outras coisas também, como eu já comentei, que é a produção da empresa, tá? A demonstração de resultado, balanço trimestral, enfim, é o conjunto mesmo de coisas aí que vocês precisam analisar para começar a investir aí de fato em ação, tá? Bom, gente, então, como eu comentei, se a ação continuar se mantendo aí nessa região aqui, tá, dos 16, 18, a tendência, então, de passar a resistência e buscar alvos maiores é muito grande. E a gente tem também aí esse suporte, e se passar desse suporte, tendência de bater aí nos 14,61, um pouco para baixo, também é muito grande, tá? Daria uma possível entrada nessa região dos 18 mais ou menos, tá? Caso ela ultrapasse, tá? Os 18 e 16 e se mantenha aí acima dessa resistência, pode ser que daria sim uma posição de compra, tá? Mas isso vai depender aí do próprio perfil do investidor mesmo, se aguentaria aí as oscilações, as correções, tá? E tem também a possibilidade de esperar, então, desvalorização, porque pode ser que ela continue aí corrigindo, tá? Essa tendência aí maior de alta, e aí daria para entrar aí num valor mais baixo, tá? E aí ficaria também a critério do investidor, se suportaria então entrar mesmo quando o ativo está mais desvalorizado para tentar fazer um lucro maior, tá? Então isso vai depender de investidor para investidor, mas é uma ação também que dá várias oportunidades aí, tá? De posição tanto compradora quanto vendedora, tá? De venda descoberta. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Não se esqueçam de compartilhar, ativar as notificações para receber sempre o conteúdo e até o próximo vídeo.